Olá, estudantes. Vamos estudar mais um pouquinho para para completar parte desse raciocínio. Eu pergunto para vocês, o que são intervalos? O que são intervalos? Ah, professor, intervalo é um intervalo. Intervalo é o espaço que existe entre um objeto e outro objeto. Ah, intervalo é o intervalo do futebol, né? O que é o intervalo? É o intervalo. É a finalização da primeira parte, do primeiro tempo do futebol, e o início do segundo tempo. Ah, professor, tem intervalo na escola? Ah, sim. É a finalização da primeira parte e o início da outra parte. Ou seja, existe um intervalo. Existe um intervalo entre as duas mãos. Existe um intervalo entre duas paredes. É o espaço que está compreendido entre um objeto e outro, entre um objeto matemático e outro. O intervalo é entre você e a sua cama, por exemplo. Existe um intervalo entre você e a sua cama, que às vezes é mais distante e às vezes mais próximo. Né? Ou seja, o intervalo é uma parte que existe dentro de um determinado contexto. Ah, professor, então é exatamente isso mesmo, né? A, a resposta técnica é a matemática, ela está dentro de todos os objetos. Existe, existe um intervalo entre os degraus. Ó, existe um intervalo entre os degraus. Ou seja, esses degraus não seriam degraus se não existisse um intervalo. Professor, semana passada estava com febre. Ó, e quando que você ficou com febre? Olha, eu fiquei com febre quando minha temperatura corporal passou de 36 graus e meio, foi até lá em 39,5. Ou seja, é o intervalo da sua febre em temperatura. Ah, mas eu comecei com a febre às 9 da manhã e foi até às 4 da tarde. Ou seja, das 9 da manhã às 4 da tarde foi a sua febre. Ou seja, é um intervalo que pode ser expressado numericamente, matematicamente, por escrito, computacionalmente. Ah. Ah, o meu pai é operador de máquinas. Ele puxa a alavanca, a concha levanta. Ele desce a alavanca, a concha baixa. Tá, mas se ninguém programa o intervalo de levantar, o intervalo de diminuir a concha da máquina, essa concha iria quebrar para trás. Se ninguém regula o intervalo dessa concha baixar, essa concha ia querer entrar dentro da bateria e a máquina. Ou seja, o intervalo ele é muito presente na nossa sociedade. Eu vou compartilhar com vocês algumas anotações que eu fiz. Então, vamos verificar aqui. O que são intervalos? A gente já sabe. Os intervalos podem ser configurados pelas seguintes possibilidades iniciais. Olha esse mega desenho que eu fiz. Ó, conjunto A, B, C e D. O conjunto A, o A faz parte e o B faz parte. No conjunto B, o A faz parte, o B não faz parte. Viram? No conjunto C, o A não faz parte e o B faz parte. No conjunto D, o A não faz parte, nem o B não faz parte. Os dois até fugiram daqui, ó. Não estão desenhados aqui. Então quer dizer que o A nem o B faz parte. Mas tudo que está entre eles faz parte. Geralmente, quando eu represento um intervalo rachurado, assim que nem é aqui, aí é o conjunto dos números reais, tá, gente? Eu somente consigo rachurar desta maneira quando estou analisando o conjunto dos números reais. Olha só, no conjunto A, o A faz parte e o B faz parte, ou seja, o intervalo é entre os dois, é isso? E olha só,
o conjunto A, eu escrevo x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a A, e o x é menor ou igual a B. Vocês viram que o A e o B fazem parte. Ou escrevo o A e o B, tipo um par ordenado, né? E coloco colchetes fechados. Lembra que no conjunto B, o B não fazia parte e o A faz parte? Ó, o B não faz parte e o A faz parte? Aqui nós escrevemos x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A e menor do que o B. O x está entre o A e o B. O A faz parte e o B não faz parte. Então, eu escrevo o A com colchetes fechado e o B com colchetes aberto. No conjunto C, o A não faz parte e o B faz parte. Então, eu escrevo x pertence aos reais, tá? Que x é maior do que o A e x é menor ou igual ao B. Ou seja, o B faz parte e o A não faz parte. Então, eu escrevo o A com colchetes abertos e o B com colchetes fechados. Agora, no conjunto D, nem o A e nem o B fazem parte, né? É isso? Ó. Opa. Ó. Nem o A e nem o B fazem parte. Então, eu escrevo do modo que x é maior do que A e x é menor do que B. Porque os dois não fazem parte. Ou A, B com os colchetes abertos. Tranquilo isso? Então, agora vamos para a próxima fase. Olha só. Logicamente, existem mais variantes. Veja, que nem o coronavírus, tem bastante variantes, né? Bastante modos diferentes de ver. Olha só no conjunto E. O A faz parte e vai para o mais infinito. No conjunto F, o B faz parte e vai para o menos infinito. No conjunto G, o C não faz parte e vai para o mais infinito. E no conjunto H, o D não faz parte e vai para o menos infinito. Professor, mas como escreve isso por compreensão? Então, vamos lá. Ó, x pertence aos reais em todos eles, tá? Todos os conjuntos E, F, G, H, x pertence aos reais. Por quê? Porque está rachurado, toda vez que está rachurado, assim, numa reta numérica, porque todos os reais fazem parte, tá? Isso na grande maioria dos casos que nós vamos estudar aqui. E olha só, como no conjunto E o A faz parte e vai para o mais infinito, ó, x é maior e igual a A. Mas onde é que ele termina? Nunca, porque ele é maior do que A. Então, vai do A com colchetes fechados até o mais infinito com colchetes abertos. Lembra que o conjunto F, o B faz parte e vai para o menos infinito? Então, é x menor ou igual a B. Ou seja, não tem um fim, ele é menor ou igual a B. Então, faz um menos infinito com colchetes abertos e um B com colchetes fechados. No conjunto G, o C não fazia parte e ia para o mais infinito, ou seja, x é maior do que C. X é maior do que C. O C não faz parte, mas o x é maior do que C. Então, o C tem um colchetes aberto e o mais infinito tem um colchetes aberto. E na H, o D não fazia parte, mas era menor do que D, ia lá para o menos infinito. Então, é x menor do que D. O D não faz parte, mas é menor do que o D. Então, eu coloco menos infinito com colchetes abertos e o D com colchetes abertos. Vocês viram essa lógica? Se necessário, vocês reolhem o vídeo para tirar essa dúvida. Aqui, ainda tem esse outro exemplo, tem mais variantes, ó. Tem o conjunto I, que é todo pintado. Se é todo pintado, o conjunto I são todos os reais. O conjunto J, tá? O conjunto J não tem nada pintado, então é conjunto vazio. Viram a lógica? Aqui tem um exercício para vocês fazerem. Eu imagino que vocês podem tentar fazer para depois olhar a resposta.
ou fazer o processo instantâneo. Ó, analise os seguintes intervalos. Escreva o conjunto por compreensão. Olha aqui, tem o conjunto P, Q, R, S, T. Isso. Tem mais depois. P, Q, R, S, T. O 6 faz parte, o 9 faz parte, o 8 não faz parte, o 5 faz parte, o 13 e o 6 não fazem parte, o 7 faz parte, o 10 não faz parte. Toda vez que eu tenho assim, essa parte aqui é o X, né? A parte pintada é o X. Então, é só eu transcrever isso. Como assim? O primeiro conjunto, ó, vai de 6 a 9. Ou seja, como eu escrevo isso? Ó, x pertence aos reais, tal que o x é maior do que 6, o x é menor do que 9, e os dois estão inclusos, ou seja, vai de 6 a 9. 6 colchetes fechado e 9 colchetes fechado. O que? O 8 não faz parte, e vai para o mais infinito, né? Ó, aqui, ó. O 8 não faz parte e vai para o mais infinito, ou seja, x é maior do que 8. Eu vou lá e escrevo isso, ó. X pertence aos reais, tal que o x é maior do que 8. Então, 8 com colchetes aberto e mais infinito com colchetes aberto. No conjunto R, o 5 faz parte, mas é menor do que o 5, vai lá para o menos infinito. Então, eu escrevo que x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 5. Ele é menor, ele vai até o menos infinito. Então, eu escrevo colchetes com menos infinito e 5 com colchetes fechados. Desta mesma lógica, vocês podem olhar aqui para ver o que vocês enxergam aqui no S, no T e no U, e vocês compararem as respostas que eu sugeri no S, no T e no U. Ótimo! São as respostas que o professor Alexandre sugeriu, mas nada impede que vocês escrevam a mesma situação com outra solução. Que nem ir para casa, você pode ir por caminhos diferentes. Aqui, eu ainda tenho mais um pouquinho de exemplos. Tem o conjunto V, X, Y, Z, W. Ó. Opa, aqui o professor desenhou uns pontos aqui, ó. Menos 2 com bolinha fechada, menos 1 com bolinha fechada, 0 com bolinha fechada, 1 com bolinha fechada, 2 com bolinha fechada e 3 com bolinha aberta. Opa, esse 3 não faz parte disso aqui. Mas o aqui até aqui vai. Está pintado, opa, então se não está pintado, então não é conjunto dos números reais, que nem aqui, ó. Então, são números isolados. Então, isso aqui somente pode ser números naturais, inteiros ou racionais. Ó, a resposta que eu sugeri, x pertence aos inteiros, dado que o x é maior do que menos 2 e x é menor do que 2. Os dois estão incluídos. Né? Vamos olhar aqui. Os dois estão incluídos. Ó, menos 2 a 2. O 3 não faz parte. Né? Ah, mas professor, por que o senhor aqui riscou por cima da forma dos colchetes? Porque isso aqui não funciona para número inteiro. Eu só posso fazer isso aqui, sobre esse conjunto aqui, se eu tiver o exercício dizendo, defina os seguintes conjuntos a partir dos números inteiros. Daí eu posso fazer. Mas como todos os conjuntos até agora estavam em nome dos reais, eu não posso escrever em colchetes. Tá? Então, eu espero que vocês analisem as seguintes resoluções de x, y, z e w. O w se divide em modos diferentes utilizando os colchetes. Avaliem isso e qualquer coisa, havendo dúvidas, olhem aqui, tá? Olhem aqui, confiram o que está escrito aqui e voltem para cá. Com todas as explicações,
acontecidos anteriormente. Olhem aqui para ver qual a lógica de crescimento desses saberes, para ver como que vocês interpretam esses saberes e, se necessário, avaliem o que está desenhado aqui. Fez isso, ok, estou vendo que aqui só o 1 não faz parte, o resto tudo faz parte. Vem aqui no Z e olha a resposta. Opa, como o professor Alexandre escreveu isso? Para que vocês entendam. É vocês que precisam fazer o caminho de compreensão disso. Porque já disse, o conjunto escrito em forma de compreensão. Você precisa compreender. Fácil isso aqui? Podemos garantir o sucesso da operação dessa fase inicial? A matemática ela é fantástica. A matemática é fantástica. Vou desejar a todos um bom trabalho, uns bons estudos, para que possamos garantir o sucesso da operação.